famílias em conflito. Irmãos, a verdade é que as famílias estão em conflito. E com o tema famílias em conflito, eu quero apresentar armas para vencer esse conflito. Armas para lutarmos essa guerra. Armas para vencermos esta batalha. Vamos usar outra palavra aí. E nós veremos que nós temos armas para quando o conflito se estabelece, nós entrarmos com a pacificação do conflito e com a vitória certa de quem luta com essas armas. Amém? Abra comigo Efésios 6, de 1 a 19, e vamos acompanhar o texto, a exposição bíblica. E o irmão não feche, porque eu vou do capítulo 1 ao capítulo 6. Em 25 minutos eu vou. E você vai ver comigo que do capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos muitas armas para vencer a guerra de uma família que está todos os dias submetida a uma grande guerra e a um grave conflito espiritual. Efésios 6, 1 em diante diz assim: NVT, por favor, nova versão transformadora. Hoje vai ser de ponta a ponta, NVT, nova versão transformadora. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Versículo 4. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com disciplina e instrução que vem do Senhor. Escravos, obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor, sirvam com sinceridade, como serviram a Cristo. Procurem agradá-los sempre, não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo como se servissem ao Senhor e não aos homens. Lembre-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizemos, quer sejamos escravos, quer livres. Senhores, assim também tratem seus escravos, não os ameacem. Lembre-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e Ele não age com favoritismo. Uma palavra final: sejam fortes do Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas, e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, guerra, conflito, vocês continuarão de pé, firmes. Assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, ou seja, coloquem os sapatos das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete, empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas. Irmãos, existem palavras erradas que podem ser ditas, se não devem ser ditas, mas existem. Paulo disse: peçam a Deus por mim, que me conceda palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado no Evangelho, nas boas novas de Jesus. Amém? Podem sentar-se, não feche sua Bíblia em nome de Jesus. Pessoal, vai ficar atento aí, por favor, equipe, com toda a NVT, do capítulo 1 ao capítulo 6, eu vou pedir os versículos, eu vou voar aqui mais do que aquele Boeing 747, que está fazendo o momento saída do Brasil para buscar gente na Ucrânia. Vamos viajar. Mas você vai aprender porque você está atento. Irmãos, nesse conflito, não é precipitado afirmar que nossas famílias estão em guerra e sempre em guerra. Você, quando constituiu sua família, ou veio do seio de uma família, pode ter certeza que você sabe o que é uma família em guerra. E o texto é muito clássico ao dizer que nós estamos em guerra. Paulo inicia o capítulo de sua carta aos Efésios, o capítulo final da conclusão de sua carta à igreja de Éfeso, falando sobre realidades muito fortes do seio da família, de uma família que está em conflito, segundo Paulo. Por quê? Primeiro, Paulo pede que os filhos observem preceitos muito fortes e diferentes do que o mundo propõe. Veja para a família na relação com os filhos.
Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, Efésios 6, 1, porque isso é o certo a fazer. Versículo 2, ele invoca o mandamento da Escritura Sagrada sobre a família: honre seu pai e sua mãe, primeiro mandamento com promessa. E ele disse: se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem, e terá vida longa na terra. Por que Paulo preza e destaca esse primeiro mandamento, mandamento de pais e filhos, ou de filhos honrando seus pais? Paulo sabe, meus amados irmãos, como é difícil hoje filhos observar esse mandamento. Estamos num tempo de grande crise espiritual e de grande crise de autoridade. E hoje há uma geração que tem sido ensinada a contestar todo tipo de autoridade. Eu preguei lá no retiro de jovens e disse que, por exemplo, quando Paulo vislumbra Corinto como um dos polos de plantação de uma igreja, escreve sua carta aos Coríntios, logo no capítulo 1, e todos os historiadores concordam, Paulo vai afirmar que Corinto é uma cidade, ainda que seja uma metrópole já também dominada pelo Império Romano, ela não está sujeita a nenhum tipo de autoridade, ela na verdade uma província rebelde. E Paulo destaca isso, que eles têm problema de honrar as autoridades e de respeitá-las. O que Paulo percebe? Que aquela geração de Corinto era uma geração propícia a receber o Evangelho, porque precisavam entender o que o Evangelho é e como há sobre eles, muito mais do que a autoridade dos homens, ele dizia sobre eles uma autoridade que é Deus. E isto Paulo vai o tempo todo ensinar àquela comunidade. Hoje, como a autoridade está desgastada, né? Quando um pai fala, é o que o filho não quer fazer. Quando uma mãe diz, é o que o filho não quer obedecer. Porque há um discurso, há um espírito de corpo na juventude, nas crianças, nos jovens e nos adolescentes, que a gente tem que de alguma forma protestar, se rebelar, discordar. A moda agora é ser diferente. Para ser diferente, você não pode concordar. Isso está em moda. Quem na escola não é pressionado a estar assim? Quando você aperta mesmo, é um tal de conselho tutelar, meus direitos, né? Vai dar ruim, vou falar com o juiz. E tem filho com 9 anos, vou constituir advogado. O negócio está esquisito, irmãos. Está esquisito. Aí veja que nesta relação de famílias em conflito, Paulo já pula da questão da autoridade, da honra e do respeito que os filhos têm que ter pelos pais. Eles vêm dizendo agora, por que estamos em conflito? Como que os pais têm que tratar seus filhos? Veja o verso 4, não é? Efésios 6, 4. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Está lá, ó. Antes, eduquem na disciplina e instrução que vem do Senhor. Aí diz assim, não pode irritar o filho, não trate de modo a irritar, mas eduque com disciplina. Eu fico pensando, gente, Paulo é muito bom, porque eu tenho hora que eu não consigo não. Isso aqui, sabe, André, é uma coisa muito do espírito. Porque às vezes um camarada carnal como eu digo, mas o que é disciplina e instrução então? Que eu não sei bem, porque quando eu boto disciplina, o sujeito fica irritado lá em casa. É um negócio tenso, aí vai dizer assim, não tem conflito. Como que não tem, meu irmão? Só se na sua casa não tem. Você pode ir lá na Alfredo de Moraes 288, ligar uma câmera lá, que vai dar mais audiência que Big Brother, porque o negócio lá em casa pega. Tem hora para entrar, tem hora para sair, o dinheiro não dá, né, Angélica? Devolve o cartão, segura aí que o dinheiro acabou. O negócio aperta mesmo, tem que apertar porque o negócio é assim. Agora vem disciplina e instrução. Irmãos, o negócio está tão complicado que eu vou dar 2 exemplos. São exemplos reais, eu vivi isso. E eu peço a você que não tente adivinhar a família, até porque eu não vou expor nome, já passou muito tempo, e eu espero que você não consiga, eu vou fazer até troca aqui de substantivos, ora homem, ora mulher, para você não misturar, mas eu vivi isso, eu estou falando na carne. Primeira família, os pais trancaram, vou trocar aqui, trancaram as meninas, é menino e tal, por favor, Deus sabe que eu estou falando a verdade. Trancaram a menina em casa e tal, porque a menina queria sair para fazer coisa ruim. E ela disse que era coisa ruim, e disse que era má companhia, e disse que o lugar que era um lugar ruim. Ela, pai, trancou em casa. De menor, debaixo da autoridade dele. Falou, não vai sair. Depois de tudo revelado, e até com o telefone, não vai. E papá ligou para a polícia. A polícia foi em casa, buscou a menina e os pais, levou para a delegacia. O delegado ameaçou o pai de botar preso, porque estava colocando o filho em cárcere privado. Aí eu entrei na jogada, fui lá, calma cá. A menina foi sim, cumpri a tarefa lá. Fiquei com os pais, falei, vai ter que ser assim, senão você vai preso, calma lá, que deu errado. Entrou todo, saiu todo, mas resolvemos. Mas eu pergunto, olha só o negócio. Aí veja lá, já vivi, e não vou dizer qual que foi antes, qual que foi depois, eu não quero que você saiba, Deus me guarde, eu não estou botando o nome de ninguém aqui, mas eu vivi.
Os pais prenderam o filho, estou trocando aqui para confundir o filho, prenderam o filho em casa, não deixaram sair até que tomaram a decisão, mas bom, quer sair, sai. Aí foi, deu errado, deu ruim, pá, droga, tal, caiu, a polícia achou na rua, a polícia veio em casa e botou o dedo na cara do pai. Você não é responsável pelo seu filho, não, cara, você não dá conta, entendi. Você segura cárcere privado, disciplina, não sei o que lá, e quando solta faz, tudo errado, agora a culpa é do pai. Vai entender esse mundo de cabeça para baixo. Você não sabe como o mundo está funcionando, porque nós perdemos a rédea de tudo. O Estado não sabe onde ele é Estado, ele não sabe onde é a família. Ele quer dizer para você se você pode ou não vacinar seu filho. Veja lá, meu Deus. Que doideira nós estamos vivendo. O nível de guarda agora, a quem pertence a guarda dos filhos, a quem está a autoridade da família, onde está a responsabilidade do lar. Você não sabe mais o que fazer. Eu como pastor, o cara pergunta, pastor, o que é que eu faço? Eu falei, não sei, irmão, compra pronto, não sei. Se eu te disser faz isso, a polícia vai buscar, vai preso. Se eu te disser ela vai botar você, ainda vai jogar você, que você que é culpado de sujeitar na rua. Eu já não sei mais o que fazer. Eu digo, depende do bom humor da polícia, do bom humor do juiz, se o cara é crente, se o cara não é, se o cara é de esquerda, se o cara é de direita. Depende da ideologia lá, não sei. Eu fico com a Bíblia. Agora veja, é extremamente difícil aconselhar uma família e dizer, não tem conflito? Tem, sim senhor. E se você facilitar as coisas, e se você se perder, quando menos você verificar, você está enrolado. Ou com o juiz, ou com o conselho tutelar, ou com o negócio, porque educar, disciplina e instrução é difícil. Aí eu faço a solução. O que é que Paulo disse? Aquilo que vem do Senhor. Não é, pastor Lucas? Aí eu gosto da expressão paulina. Disciplina e instrução que vem do Senhor. Irmãos, não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que eu gosto, não é o que eu quero, não é o que eu sinto. Eu gosto da expressão, a instrução e a disciplina vem do Senhor. Pode colocar para mim o verso 4, finalzinho, Efésios 6, 4, que aí eu encontrei o equilíbrio. Eu digo, só o que Deus mandou dizer, só o que Deus mandou fazer. Daí para fora, irmãos, aí não tem mais o que dizer. Mas isso Deus não diz, não, a Bíblia não diz, mas isso não está, não, aí é com você. Aí vai entrar a tua responsabilidade, aí vai entrar os seus valores, aquilo que você então tem de vida com Deus. Porque o que eu tenho de Deus para você vai até aqui, e daqui para frente eu não posso mais andar e nem gerir, porque a minha instrução e a minha disciplina vem de quem, irmãos? Vem do Senhor. Estamos em guerra ou não estamos? Estamos. É difícil orientar, é difícil ajudar a família, é difícil. O que fazer? Como lutar? 2 Coríntios 10, 3 e 4. Eu vou lutar assim, eu queria dar alguns conselhos para você lutar. Como lutar essa guerra? Como vencer um conflito tão difícil, onde você toma uma posição ou outra e está sendo colocado em xeque o que você determina ou faz? É difícil. Que armas você vai usar? 2 Coríntios 10, 3 e 4. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. 2 Coríntios 10, 3. 2 Coríntios 10, 4. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Eu gosto do versículo 4. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos. Irmão, tem muito argumento falso que não tem valor. Segundo a Bíblia não tem valor, mas você só derruba esse tipo de argumento se você tiver armas espirituais de Deus para derrubar esses falsos argumentos. Quais são essas armas? Paulo vai dizer em Efésios 6, 10. Voltamos ao texto da NVT, Efésios 6, 10. Paulo diz assim: uma palavra final vos dou. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Confiem no poder de Deus, não no seu. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra o quê? Contra as estratégias do diabo. Aí você vai fazer a pergunta que é a pergunta que não quer calar e que é a pergunta que aplica o sermão. Por que uma armadura é espiritual? Porque a batalha é espiritual. Por que armas espirituais? Porque a batalha é espiritual. Quando lemos a palavra de Deus em Efésios 6,12, encontramos, acompanhe, por isso eu disse que eu ia correr com o texto. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra, veja, governantes e autoridades do mundo invisível. Está aí na tela, do mundo invisível, sigo. Contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha,
Depois da grande batalha, do grande conflito, vocês estarão o quê, irmãos? Estarão o quê? Firmes e de pé. É a melhor recomendação que eu posso dar, porque essa recomendação é dada pelo Espírito Santo de Deus, que revelou a Escritura e ilumina-nos como cristãos hoje para compreender e aceitar essa verdade. Eu estou preparado para recebê-la. Eu quero essas armas, porque sem elas é difícil. É quando a carne salta mais forte. Você tem vontade de resolver com o braço, com o pé e com a força. Não vai mais. Esta batalha não é física, irmãos, ela é espiritual. Ainda essa semana eu vi um vídeo da Êxila, e digo isso tranquilamente, que é um vídeo com 612 mil acessos. Ela vai para um canal, eu não sei qual, alguém reproduziu no YouTube, e ela chora, porque ela vive uma batalha com filhos em casa. E eu disse, esta batalha, irmãos, é espiritual, só se vence com armas espirituais. Não adianta fazer campanha de votação, vota nisso, vota aquilo, pressão familiar, não adianta. É joelho no chão, jejum e oração, armas do Espírito. Essa batalha é vencida em nome de Jesus. Você pergunta, por que o senhor está falando em armas e guerra, irmãos? Eu vejo o conflito hoje acontecendo aí lá na região do Oriente, né? Na Rússia e na Ucrânia, conflito oriental lá, e me pergunto, por que está do jeito que está? Eu queria que você não olhasse para a tela, olhasse para mim e pensasse agora, como lutar batalhas espirituais e em tempos de guerras espirituais o que fazer? Irmãos, olhe para mim, olhe a minha recomendação. Em tempo de guerra, lembre-se, não abra mão de suas armas, nunca entregue suas armas ao diabo. Uma nação desarmada será refém do seu inimigo opressor. Um cristão que abre mão de suas armas espirituais é uma presa fácil das ciladas do diabo. Se a gente aplicasse isso em todos os lugares da nossa vida, cuidado quando você entrega suas armas para o inimigo. Nós temos armas espirituais aqui, das quais nós não podemos abrir mão, e se nós não lutarmos com estas armas, irmãos, nós seremos presas fáceis na mão do inimigo, e o inimigo sabe muito bem se você usa ou não, e usa bem ou não as armas de Deus. Eu queria passar rapidamente as armas e capacitá-los a lutar, em alguns minutos em cada arma. Primeiro, veja Efésios 6,14, qual é a primeira arma que Deus te convida a usar. A primeira arma é espiritual, irmãos. Ou toma posse, entende, ou vai ficar viajando na maionese aí. Não vai. Por quê? Porque não tem ouvidos e não consegue discernir. É homem natural, é carnal. Ele lê, mas não entende. Abra os seus ouvidos, os olhos e o coração espiritual para entender. Primeira arma, Efésios 6,14. Qual é a primeira arma, irmãos? Efésios 6,14. Assim mantenham sua posição colocando. Qual é a primeira arma, irmãos? Qual é a primeira arma, irmãos? Isso é espiritual, cinto da verdade. Você coloca a expressão cinto para você entender onde ela está posicionada, para você perceber que a armadura é física. Ele faz um aparato físico, porque você precisa concretizar essa ação. A arma é verdade, ela é espiritual, mas o cinto é físico. O que ele está dizendo ela tem implicações no mundo físico. Quem usa, ganha batalhas. Quem não usa, irmãos, eu vejo a roupa caindo, eu vejo a armadura desmontando. Porque, irmãos, o cinto está no abdômen, e no abdômen está a força do homem. Pega o homem com o abdômen e levanta e traz e vai. É ali, irmãos, né? O cara tem todo, a gente está de pé hoje aqui, por quê que você está de pé? Você com 90 quilos, numa coluna, está tudo aqui, ó. Fraqueja esse abdômen, fraqueja todo você vai cair, vai para uma cadeira de rodas. Eu vejo o cinto como expressão ali de sustentação ali, daquele montar da armadura. Agora o que é o cinto da verdade? Veja Efésios 4,15. Como que é importante que a gente entenda que recebeu a ferramenta, luta com ela. Efésios 4,15. Em vez disso, diz a Bíblia, quando você tem gente pregando mentira, roubando, distorcendo a verdade, falando palavras vazias, ele vai do capítulo 1 até o capítulo 4, mostrando que há palavras que são inverídicas, né? Que há coisas que não são verdade, que há engano, que há muita coisa. Aí no capítulo 4, versículo 15, ele vai dar uma sentença final de valor à verdade. Ele diz assim, Efésios 4,15, Efésios 4,15, em vez disso, veja lá, falaremos a verdade em amor, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o quê? O cabeça. Eu gosto muito dessa ferramenta, irmãos. Falar a verdade em amor. Se o irmão vai querer ver o cinto funcionar, aprenda a falar a verdade em amor. Isso é muito difícil, mas o crente precisa desenvolver essa atitude de falar a verdade em amor. Efésios 4, 21 a 25 diz assim, Efésios 4, 21 a 25,
Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da natureza de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros, pelo engano. Deixem que o Espírito renove os pensamentos e atitudes. Revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa, santa como Deus. Portanto, diz ele, Efésios 4, 25, portanto, abandonem a mentira e digam o quê? A verdade ao seu próximo, pois somos todos o quê? Parte do mesmo corpo. Efésios 4, 21 a 25. Irmãos, estão conectados com a primeira arma para você lutar? A verdade, nada mais que a verdade. A verdade é que o Evangelho, a verdade é que a palavra que recebemos do Senhor, a verdade é que as nossas ações, falando com verdade, falando com amor, aplicando a verdade com amor, e nós teremos a primeira arma desta grande guerra, aplicada por nós que somos guerreiros nessa batalha. Qual é a segunda arma? Efésios 6,14. Acha para mim a segunda arma, Efésios 6,14. Já está aí a segunda arma. A couraça couraça, não é? O nome já diz, algo bastante rijo, né, forte. Ela fica por todo o tórax, ela fecha todo o peitoral. É alguma coisa forte ali, naquela roupa do soldado romano. Você tem uma boa ilustração da couraça da justiça. Veja Efésios 1,13, e você começa a perceber o que é que Deus fez conosco, para que nós possamos trazer essa justiça do reino dele até aqui. Cristo, irmão, se fez justiça por nós, e tudo ali em Cristo, em termos de justiça, é resolvido. Mas como isso chega aos homens? Chega através de nós. Efésios 1,13 diz assim: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Efésios 1,13. Veja claramente a expressão que ele diz: agora que vocês também ouviram a verdade, ou seja, o que ele chama de verdade aqui? As boas novas de salvação. Isso tem que estar nos lábios e no coração do cristão. Aí ele diz: o que é que essas boas novas fazem com o crente? Como elas modificam o ser humano? Efésios 4, 24. Efésios 4, 24. Revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Irmãos, o Evangelho é encarnado. O Evangelho é encarnado. Quando nós encarnamos o Evangelho, não há como a justiça de Deus não chegar aqui. Ela vai chegar, ela vai envolver o tecido social, ela vai permear o ser humano, porque o ser humano transformado por Deus, ele conhece a verdade do Evangelho, ele percebe o que é injustiça, ele compreende isso, ele trabalha contra toda a forma e expressão de justiça, e ele sabe que Deus, o justo juiz, está agindo aqui. O que ele faz? Ele começa a ser aqui um apregoador dessa justiça, ele começa a ser um anunciador dessa justiça. Onde isso pode ser aplicado? Eu vou aplicar no capítulo 6, abra Efésios 6, versículo 5, a relação de maior injustiça daquele tempo. Tem alguém aí que está chamado para orar aí na guerra da Ucrânia, silencia o celular, o pessoal botou, o pessoal é crente aqui na igreja, viu? Aliás, falou, bota o celular para despertar 9 horas, está despertando um por um o celular da igreja. Pode desligar o despertador, ora pela Ucrânia daqui a pouquinho, tá, gente? Seu celular está despertando aí, silencia que você botou para orar no horário da Ucrânia. Perceba o que ele vai dizer aqui sobre as injustiças daquele tempo. Qual era a maior injustiça? Senhor e escravo. Efésios capítulo 6, versículo 5. Senhor e escravo. Irmãos, que troço mais injusto do que pegar um ser humano e colocar como escravo? Tem maior injustiça? Paulo vai resolvendo devagarinho, o problema da justiça. Ele vai resolvendo devagarinho a questão do relacionamento do senhor com o escravo. E ele traz para a relação o ponto de equilíbrio e o início da solução. Qual é o ponto de equilíbrio e o início da solução? Trabalhem com entusiasmo como serviço ao Senhor. Mas ele vai dizer aos senhores, assim, versículo 8, Efésios 6, 8. Senhores, assim também tratem seus escravos. Não os ameacem. Lembrem-se, vocês e eles têm o quê? O mesmo Senhor. Vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e ele não age com favoritismo. Perceba que Paulo introduz um aspecto novo, absolutamente novo ali no ensino, porque o escravo era tratado como um lixo, o escravo é tratado como propriedade, o escravo é tratado como qualquer um. E veja o que a Bíblia diz: tratem um ao outro com respeito e reverência, e o Senhor, lembre-se que o seu escravo tem o mesmo Deus que você. Percebeu onde Paulo colocou o nível? E começa o processo já de conscientização da escravidão. Tem muita gente que escreve uns comentários meio distorcidos, né? Paulo protegendo e tal. Eu falei que nada, ele está subindo a régua, e aos poucos ele vai purificando
a relação. Irmãos, como é gostoso ver que a justiça de Deus, quando toma o ser humano, ela é ferramenta para nós lutarmos aqui. Nós trazemos a justiça do céu, irmãos, à terra, quando nós a encarnamos na justiça do Evangelho de Jesus. Terceira arma, vamos lá, vamos ver quem acha a terceira arma aí. Efésios 6,15, terceira arma. Como os calçados os pés com as boas novas. Ele está falando do tênis, ele está falando do calçado, ele está falando do sapato. Calçados os pés, usem paz das boas novas. De onde vem a paz, irmãos? De onde vem a paz? Somente do Evangelho. De onde vem a paz? Somente pelo Evangelho. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, para derrubar o muro de inimizade que nos separava. Diz a palavra do Senhor no Evangelho. Efésios 2,15. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz, ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Assim foi que Cristo nos reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Efésios 2:17. Ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês que estavam distantes dele, como também os que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai. Efésios 2:18. Irmãos, não existe paz fora do Evangelho. Você pode ter ausência de guerra, eles podem cessar o conflito lá no Oriente, a Rússia pode declarar paz com a Ucrânia, em algum momento pode haver um acordo lá. Essa paz, ela é de homens, essa paz é de poder bélico, ela tem a ver com poder de Estado. A paz que nós procuramos, irmãos, só poderá ser promovida pelo Evangelho. O que Paulo está dizendo é que quando nós anunciamos o Evangelho de Cristo e nós não o recebemos, essa pacificação nunca será real. Nós nunca teremos paz para viver aqui. Quer paz na sua casa? Erga o Evangelho, prega o Evangelho, anuncie a verdade do Evangelho. A paz é pelo Evangelho, irmãos. Efésios 4, de 1 a 3. Olha o que a paz pelo Evangelho faz. Efésios 4, de 1 a 3. Portanto, como prisioneiros do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, pelo vínculo da paz. Efésios 4, de 1 a 3. Irmãos, a quarta arma, o seu irmão achou aí qual é? A quarta arma, Efésios 6,16, qual é? Efésios 6,16. Em todas as situações levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Não há arma mais poderosa do que a fé, irmãos. Efésios 3,12. Por meio da fé em Cristo, nós com ousadia e confiança temos acesso à presença de Deus. Vou repetir, Efésios 3,12. Por meio da fé em Cristo, agora nós com ousadia e confiança temos acesso à presença de Deus. Imagine você precisando de socorro, chegar da presença da maior autoridade do mundo, que é o nosso Deus. Sim ou não? Você quer isso ou não? Eu quero. Que a maior autoridade do mundo ouça a minha necessidade. Que a maior autoridade do mundo saiba o que eu estou passando. Que a maior autoridade do mundo conheça o que eu estou precisando. O que fazer? Pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Se não vem de vós, é dom de Deus. Quando um homem, irmãos, pratica os ditames da fé e crê que pela fé ele fala direto com Deus, ele com certeza usa uma das armas mais poderosas para guerrear, que é o escudo da fé. E para terminar, irmãos, a quinta arma, vamos lá? Qual é a quinta arma? Efésios 6,17, qual é? O capacete da salvação. Efésios 6,17 diz: usem a salvação como capacete. Capacete na cabeça, colocando guarnição na cabeça, eu pergunto, o que isso pode oferecer? Tranquilidade, irmãos, quanto àquela questão de lutar e buscar salvação pelos méritos. Segurança eterna. Quanta coisa há no doutrino do ensino da salvação, na dinâmica do evangelho pregado e anunciado por Paulo na carta aos Efésios. Vocês são salvos pela graça. O cara está se cortando, está ensinando circuncisão. Veja lá Efésios 2,11. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão. Efésios 2,11. Uma briga para dizer, André, que um ritual religioso pode salvar. Uma tentativa de dizer que uma religião ou prática religiosa pode salvar.
Paulo diz assim: coloca o capacete da salvação que está tudo resolvido, porque a salvação gera tranquilidade, porque uma vez salvo, salvo para sempre, porque aquele que pagou o preço, pagou uma vez por todas, e ele que pagou o preço diz que aquele que está em minhas mãos, ninguém o quê? Vai arrebatar das minhas mãos. Quanta gente rasgando o joelho, Tuninho, carregando cruz, acendendo vela, porque acha que é assim que vai se salvar. Não dorme, não tem tranquilidade, vai morrer tentando se salvar. Quando é que o cara desse tem paz? Não tem. Aí ele fala assim: quer dormir? Coloca o capacete da salvação, o evangelho da salvação, compreenda os ensinos da salvação, as doutrinas da salvação, e você vai dormir em paz, porque você tem certeza de que não é meritório, e absolutamente, irmãos, contrário a todo e qualquer tipo de religiosidade. Efésios 2:11, confesse salvação pela graça, e descanse salvo no Senhor. Qual é a próxima arma? A sexta arma, irmãos, Efésios 6:17, empunhe o quê? A espada do Espírito. Ela é o quê, irmãos? A palavra de Deus, Bíblia, somente a Bíblia, Escritura, somente a Escritura. Como podemos guardar e usar a palavra de Deus como nossa arma principal? Leia Efésios 5 e pratique. Simples. Leia Efésios 5 e pratique. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo que amou a sua igreja, a si mesmo se entregou por ela. Vós, mulheres, sejam submissas a vossos maridos, como quem? Como Cristo ao Senhor. Já leu todo o capítulo 5? O escravo, o servo. Você já viu o ladrão lá? Ele diz: ladrão, Efésios 4, pare de roubar. Está escrito lá. Ele diz mais: não entristeçais o quê? O Espírito Santo. Quantas orientações da palavra, e que quando nós as recebemos e nós as praticamos, estamos lutando com essa espada, porque estamos dizendo que nós cremos, guardamos e observamos princípios da palavra que são praticáveis e totalmente necessários à nossa vida. Irmãos, empunhe a espada, a palavra de Deus. E por fim, para terminar esta mensagem, Efésios 6:18. Qual é a última arma? Você não achou? A última arma, tem uma última. Qual é? A oração. Ele falou da fé, ele falou da palavra de Deus, mas ele não deixa, e a oração ele não coloca na armadura, ele diz que é toda a armadura. Ele diz que ela está em toda a armadura. Ele diz que a oração é a liga da armadura. Ela diz que a oração deve estar por todo soldado. Ele diz: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos, sejam persistentes em suas orações. A oração do almoço, né? O cara vai comer na rua: faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. E sai. Aí diz que orou. Já viu essa, Rodrigo? E tem muita oração. É engraçado que tem gente que ora todo dia a mesma coisa. Eu conheço uma pessoa que ora comigo na hora do almoço e fala: amigo, tem que decorar outra, que essa está ruim. Essa já sei de cor. Eu fico pensando, se eu estou incomodado, Deus muito mais. Entendeu? O cara come, por exemplo, num dia ele está comendo carré, arroz, feijão. Aí diz: amém. Comida daquela. Aí no outro dia ele come macarrão, ovo, tal. Tem um negócio diferente lá, fizeram gostoso. A mesma oração, eu falei: irmão, agradece, já tem coisa diferente no prato. Já pensou numa guerra como essa, faltar trigo? Já analisou o que está em jogo aí nessa guerra? Tem tanta coisa em jogo. Já imaginou faltar trigo? Tem um negócio do potássio, já entenderam? Fertilizante, não entendeu não? Assista Jovem Pan lá. Jovem Pan News, canal de verdade. Notícia na lata. O YouTube vai querer me derrubar daqui a pouco aí. Está lá, gente. Notícia na lata. Os caras falam, bota pró e contra. Está lá. Não é aquela Globo mentirosa lá que só... Sei que você está perdendo tempo naquele canal. Para mim tem que fechar em nome de Jesus. É perder tempo. Aquele jornalismo lá é fake. Os caras só ganham dinheiro para falar bobagem. Não pode falar, nem se falar a verdade, tiram do ar. É mandado embora. A importância aqui, irmãos, do texto que lemos aqui, nos ensina o quê? A orar o tempo todo no Espírito, por tudo. Pelo trigo que está na mesa, pelo pão que está na mesa. A gasolina está 7, se você não orar, chega a 10, meu irmão, chega a 15. Ora mais, irmão, está orando pouco. Se nós orarmos, venceremos essa batalha. Tem um problema com seu filho, com sua filha, com sua esposa, tem um problema no seu lar, qual é a arma mais poderosa do crente? A oração. Tiago vai dizer: a oração, quando feita por um justo, pode muito seus efeitos. Então vamos recapitular as armaduras para você vencer a batalha. Estamos em conflito. Paulo começa a carta: filhos, obedeçam a vossos pais, honrem seus pais. Pais, não provoquei a ira a vossos filhos. Ele fala: famílias em guerra. Eles querem vencer essa batalha, não é contra carne nem sangue. Pegar a vara, meter no filho, não adianta nada. Pegar o cinto, tirar sangue lá do guri, não adianta nada. Disciplina da carne não adianta nada. As disciplinas aqui são espirituais.
Vamos pensar na primeira armadura, pela cabeça. Capacete dá? Aqui no tórax, couraça dá? No cinto, cinturão dá? Mão direita, espada do? Mão esquerda, escudo dá? Se você é destro e tal, troca, viu? Porque você não vai fazer nada trocando as mãos. Então troca o escudo para o outro lado. Não tem problema não. O importante é que nas suas mãos, o escudo e a espada. E os pés? O Evangelho. A paz que o Evangelho pode promover. E a vitória é sua, em nome de Jesus. Quem crê que é vitorioso, diga amém. Famílias em conflito, usem armas espirituais. Deus deseja abençoar. Qual é a melhor arma? A palavra de Deus. Leia Efésios de 1 a 6. Pratique tudo, viva tudo. Impunhe esses capítulos como regra de fé e conduta. E você verá que o inimigo vai partir em retirada em nome de Jesus. Você pode querer seguir o feminismo aí, né? Que estão ensinando a mulher insubmissa, né? Segue a sua cabeça. Pode seguir. Vai dar ruim. Agora, quer seguir o Evangelho? O caminho é de bênção, prosperidade, de riqueza espiritual, de direção de Deus. E com certeza você, marido, filhos, netos e a sua geração será muito abençoada.